Olá, eu sou o Eduardo e você está no canal Excel Didático. Quando nos referimos a localizar, lembramos logo ao famoso Ctrl L, mas nesse vídeo eu vou mostrar a função localizar, que é muito mais útil e até em conjunto com outras funções tipo direita ou esquerda. Vou utilizar algumas situações onde ela é empregada, como por exemplo a localização de nomes dentro de frases, na segregação de nomes dentro de uma lista de e-mails, né? Mesmo que essas situações não sejam exatamente as do seu dia a dia, vale a pena ver esse vídeo até o fim, pois você pode vislumbrar o uso das funções apresentadas com as suas tarefas no Excel. Ok? Vamos ao vídeo. A função localizar tem a seguinte sintaxe. Onde tem texto procurado, significa que é o texto que você deseja encontrar no texto propriamente dito, no texto maior, né? O retorno da informação é a posição onde se encontra ou se inicia o texto procurado dentro do texto em questão. Então, nesse caso, o café está pronto, uma frase aqui bem simples. Aqui eu coloco a fórmula localizar, para ele achar para mim o está, a palavra está, na célula A4, que é essa aqui. Ele busca aqui e traz informação que a palavra está no oitavo caractere dessa frase. Do total de caracteres aqui, ele está na posição número 8, certo? Então, aqui eu não coloquei esse número inicial como parte da sintaxe, porque a gente não vai usar. Mas ele também, você pode determinar a partir de que posição o localizar começa a funcionar. Mas nesse caso eu vou deixar isso aqui de fora. Só mais uma curiosidade, existe também a função procurar. Só que essa função procurar, ela diferencia maiúsculo de minúsculo, ou seja, para ela faz diferença isso. No caso do localizar, não. E também procurar tem a desvantagem que ele não procura caracteres coringa, que são asterisco, colchetes, ponto de exclamação, ponto de interrogação, o jogo da velha e o tracinho. Aqui no exemplo 1, eu vou encontrar, eu preciso encontrar valores dispendidos com o José. Para isso, primeiramente eu vou preparar a fórmula da função localizar para vocês ficarem vendo. Eu vou colocar aqui o nome de José, com maiúscula, minúscula não importa, mas nesse caso precisa ter acento, que isso faz diferença. Aqui do lado você viu que ele ficou com a cor rosa e vermelha, porque eu já coloquei uma formatação condicional. E isso foi objeto de 2 vídeos ano passado. Você pode ver no card que vai aparecer aqui em cima. Então, vou colocar aqui a fórmula localizar. Localizar C2. Vou travar esse C2 com o F4. A4. Para ele buscar no texto de A4. Então, o que ele me trouxe? Conforme eu expliquei anteriormente, o José aparece na 28ª posição desse histórico aqui. Mas para mim isso não me importa. O que importa é fazer com que, por exemplo, na célula aqui, ele me traga o valor quando tiver o José. Então eu vou montar a fórmula desse seguinte jeito. Vou usar aquela função C, a já conhecida função C. Eu vou preparar dessa forma aqui. Então, o teste lógico vai ser o seguinte: localizar C2 0 quando for verdadeiro e B4 quando for falso. Tá. Ele não trouxe nada aqui por quê? Porque o se ele precisa que essa informação seja verdadeira ou falsa. Só que aqui nesse caso ele está trazendo o quê? Se eu marcar todo esse bloco aqui, dá um F9, ele está trazendo. Olha o meu aqui. F9. Está trazendo o número 28. Só que eu preciso que ele me diga se é verdadeiro ou falso para poder o C executar ou 0 ou B4. Nesse caso eu vou usar a função erros, que já foi também objeto de outro vídeo. Erros localizar.
Eu vou fechar aqui. Pronto, agora sim. Ele trouxe 100. Por que ele trouxe 100? Porque essa condição aqui é uma condição... Nesse caso, como ele retornou com 28, esse 28 é uma informação verdadeira, ou seja, ele achou o José e trouxe o número 28. Se ele não tivesse achado o José, ele ia trazer um erro. Então, não é erros aqui. Como nesse caso aqui não teve um erro, então foi falso. E aí ele vem e executa o B4. Tá? Pode parecer meio confuso, mas é assim que funciona. Então, quando ele acha o texto, ele traz o número 28, é porque não teve erro. Se não teve erro, é porque essa condição de erro ela é falsa. Agora, se eu não tivesse encontrado José, ia ser uma condição de erro. Na condição de erro, ele executa o valor se for verdadeiro, ou seja, o 0. Então, aqui eu vou copiar para baixo. Você vê que ele direitinho trouxe os valores onde tinha José. Eu vou fazer uma troca aqui só para mostrar Carlos. E você vê que o Carlos, a formatação condicional trouxe direitinho, e aqui também os valores onde tem o Carlos. Vou botar aqui a Maria. E a Maria ele também trouxe. Certo? No exemplo 2, nós vamos separar o usuário do nome do servidor. Do nome do servidor de e-mail. Aqui você pode perceber que tem o user tá aqui até o arroba, e depois do arroba tem o nome do servidor de e-mail. Para isso existe um jeito mais fácil, que seria usar o texto para colunas, né? Que você, utilizando o texto para coluna, você pode utilizar aqui para que ele faça um delimitado. Você colocando arroba, você vê que ele vai, divide e separa direitinho um do outro. Tá, mas eu prefiro mostrar com essa função porque podem ocorrer situações onde só daria para fazer desse jeito. Então, vamos fazer utilizando essas funções aqui. Bom, primeiramente eu vou extrair os usuários ou usernames, né? Como vocês podem ver, os usernames eles variam de tamanho, o que torna a segregação dessa informação mais difícil, porque eles oscilam, o tamanho deles oscila a beça aqui, por não seguir um padrão. Então, para isso vamos usar a função localizar e esquerda em conjunto. Só para dar uma instrução, a função esquerda ela retorna com o primeiro caractere ou primeiros caracteres de uma cadeia de texto baseado no número de caracteres especificado por você. Isso da esquerda para a direita. Só vendo aqui a sintaxe, esse texto e o número de caracteres que você quer que retorne. Nesse caso eu vou fazer o seguinte, vai ser esquerda A2, trazer 10 caracteres, que, se eu não me engano, é a quantidade de caracteres do G Flávia 024, certo? Só que como varia, não dá para fazer colocando o número 10 aqui dentro. Eu preciso utilizar uma função que ele leia, identifique e me diga qual o número de caracteres para que ele, da esquerda para a direita, ele traga o nome do usuário, o nome do username. Vamos usar a função localizar para poder fazer com que ele retorne com a informação que eu preciso. Nesse caso aqui vai ficar à esquerda. E aqui no lugar do 10 eu vou colocar o localizar. Localizar C1, que é o arroba. Eu não vou digitar ele, eu vou colocar para ele ler essa informação. Então, vou travar aqui a célula, procurar localizar isso aqui dentro dessa célula aqui. Só que aí tem um pequeno ajuste para ser feito. Porque o localizar, ele trouxe a posição do arroba, que é 11. Na verdade, eu preciso de uma posição antes. Então, é só você colocar aqui -1, e aí está ajustada a fórmula. Então, clicando aqui na cópia, você vê que ele pegou direitinho todos os usernames até antes do arroba. Agora vamos para o nome do servidor. Vamos supor que eu precisasse separar o nome do servidor do e-mail. Os nomes de servidores dos e-mails também variam de posição. Nisso a gente vai usar uma função diferente aqui. A gente vai usar o direita, 9 caracteres. Trouxe o gmail.com. Mas também da mesma forma que aqui no nome do usuário, eu não posso ficar dependendo de ter que atualizar manualmente esse número aqui o tempo todo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar duas funções. Eu vou utilizar o localizar e usar uma outra função nova chamada numCharact. Essa função numCharact, ela retorna com o número de caracteres que tem no texto. No caso aqui são 20. Para o direita funcionar direitinho e eu ter a informação correta para poder
colocar aqui no lugar do 9, o que eu vou fazer? Vou utilizar o NumCaract e vou usar o localizar. Procurar no A2. Então o que acontece? Eu vou ter 20 menos 11, 9, que é exatamente a informação que eu preciso para trazer aqui. Então eu vou utilizar as duas informações aqui dentro do direita. Então vamos colocar o NumCaract, copiar e colocar aqui dentro, tá? E o localizar. Pronto. Aqui eu vou eliminar. Aí já tem a informação aqui. Vou copiar para baixo. Pronto, ele trouxe todos os servidores de correio. Parece um pouco complexo, mas você entendendo as funções, você consegue utilizar elas dentro de outras funções para poder trazer a informação que você precisa. Bom, então é isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like se gostaram. Coloque os seus comentários, por favor. E até o próximo.